Pai amado, Pai querido, nessa hora eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, de nossos irmãos da tua casa de oração, cada jovem, cada adulto, cada criança, meu Pai. Guarda-nos com teu sangue, cobre com teu sangue, livra de todo mal, toda enfermidade. Nessa hora eu também te peço, meu Pai, visita os hospitais, toma os médicos nas tuas mãos, os enfermeiros, Senhor, os policiais, os caminhoneiros, os taguiceiros, meu Pai. Toma, repreende a enfermidade no Brasil, nos países, meu Pai. Livra de todo mal, que eu te peço, em nome de Jesus. Nos guarda. Também eu te peço, meu Pai, pelos pastores. Cobre cada pastor com teu sangue, de todas as igrejas. Guarda, meu Pai, de todo mal. Cobre com teu sangue todas as famílias. Oh, Jesus, tenha misericórdia de nós. Oh, meu Pai, só Jesus, só tu, Jesus, pode sarar essa enfermidade, meu Pai. Às vezes, meu Pai, tu permitiu que isso venha acontecer para mostrar que tu é Deus, meu Pai. Que às vezes, meu Pai, as pessoas se julgam os melhores que outros, só por ter mais condições, acham que são melhores do que outros. E tu permitiu, meu Pai, que isso venha acontecer para mostrar que nós todos somos iguais. Dependemos de cor, de condições financeiras, mas todos somos iguais. Nessa hora eu te peço, meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos guarda, dá um dia de paz na tua presença. É que eu te oro e te peço, dá um início de semana que se inicia hoje de bênção, em nome de Jesus. Amém. Cristo, o lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão, o Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação, este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, este nome traz a paz, Cristo.
Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, de esquina, Cristo é vida a quem quiser, com amor e com poder. Cristo dá o seu perdão, Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação, este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, este nome traz a paz, Cristo. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer, é verdade e salvação, este nome é eficaz, nome igual jamais foi visto, este nome traz a paz, Cristo. Oh, Cristo. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em sua vida e na vida da sua família. Irmãos, eu espero encontrar vocês bem, com saúde, dispostos, mesmo nesses dias tumultuosos, que sua casa esteja em paz, na tranquilidade do Senhor Jesus. Temos vivido tempos de tantas notícias ruins, de tantas preocupações, de tantos momentos maus. Ligamos à TV e as notícias não são boas. Nós lemos que a doença tem chegado a algumas casas, nós ouvimos os problemas políticos e muitas vezes as notícias são pesadas. Mas há uma forma de nós passarmos esses tempos, os dias maus, de forma que não venha nos abalar tanto. E é sobre isso que eu queria falar neste dia. Eu queria falar sobre aprendendo nos dias maus, ou lições para os dias maus. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas 8, a partir do versículo 49. E fala assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele,
senão a Pedro, João, Tiago, bem assim como o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou e mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficavam maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar, irmãos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade sobre nossas vidas, Senhor. Nos dá, Senhor, neste dia, o discernimento, Senhor, sobre a tua palavra, que nós venhamos entender o que tu queres nos falar neste dia, para que possamos nos edificar na tua palavra e principalmente que consigamos colocar em prática nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lições para os dias maus. Lições para os dias maus. Esse é o tema da nossa reflexão deste dia. Irmãos, como eu já falei no começo, temos passado dias difíceis, dias maus. E as notícias chegam às nossas casas. E o personagem principal dessa narrativa de Jesus, fora o próprio Jesus, é um rapaz chamado Jairo. Jairo estava vivendo, irmãos, um dos piores dias da sua vida. Jairo, ele tinha uma filha única, e ela adoeceu. O texto não fala qual era a doença dessa menina. Só fala que ela estava numa doença que piorou de tal forma que Jairo, ele saiu de sua casa desesperado atrás do Senhor Jesus, porque falava que ela já estava para morrer. Isso é o que nos fala lá no começo do texto, do capítulo 8, versículo número 40, que fala assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à beira da morte. Irmãos, Jairo, ele teve que se achegar até Jesus. Eu acho que foi uma das coisas difíceis na vida dele, porque ele era chefe da sinagoga, era um chefe dos religiosos, e ele agora larga a sua religiosidade e busca a Jesus, uma pessoa que era tida com maus olhos para a elite religiosa, tanto os saduceus como os fariseus. E Jairo, ele procura Jesus para que venha a curar a sua filha. Em meio a essa notícia dura, esse dia mau que acontece na vida dele, ele toma algumas posições. E ele busca Jesus, Jesus vai até o seu lar e, por fim, cura a sua filha. Mas o que nós aprendemos, irmãos, de lição com o nosso irmãozinho Jairo, que era religioso, que conhecia a palavra de Deus, que nós tiramos de lição para nossas vidas hoje, na tribulação que nós vivemos atualmente, nesse pequeno trecho da palavra de Deus. Eu anotei aqui algumas coisas que eu acho que a gente deveria pensar na nossa vida. Primeira coisa, irmãos, está no versículo 49. Fala assim: E falava ainda ele quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas. Primeira coisa, irmãos, que nós temos que pôr em prática, que nós aprendemos na nossa vida, é que nós não devemos nos abalar com as más notícias, irmãos. Não podemos abalar, porque quando nós nos abalamos com as más notícias, com os maus acontecimentos, com essas coisas que estão acontecendo aí fora, o nosso emocional também fica abalado, irmãos. E toda vez que o homem ou a mulher está abalado, ele não consegue pensar com seriedade.
não consegue pensar nitidamente nas coisas. Jesus fala para Jairo, Jairo, olhe, não tema não, Jairo. Não tema, mesmo se alguém chegou e falou que sua filha morreu. Irmãos, a cada dia bate às nossas portas mais notícias. Mas Jesus continua falando, olha, você não está comigo? Por que eu temo? Por que o temor? Por que o medo? Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 7, capítulo 5, versículo 7, Pedro fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeira coisa que nós entendemos, irmão, não podemos temer, porque Deus, porque Jesus, ele está cuidando de nós. Ele estava com Jairo, ele estava na vida de Jairo. Jairo não poderia temer porque Jesus estava cuidando dele. Olha, Jairo, não tema porque eu estou cuidando. Estou providenciando a cura da sua filha. Eu estou no controle de todas as coisas. Segunda coisa, irmãos, para nós não podermos nos abalar com as más notícias, nós entendemos que Jesus está cuidando de nós e que também Ele está conosco. Isaías, capítulo 4, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra fiel, com a minha destra fiel. Jesus, ele, que é o próprio Deus, ele fala que nós não podemos estar abalados, irmãos. Porque as coisas só tendem a piorar. A palavra diz que antes que o Filho do Homem venha, vão haver terremotos, guerras, rumores de guerras, doenças e pandemias também, irmãos. Mas aquele que confia no Senhor sabe que o Senhor Jesus está conosco. Por isso não temeremos. Confie, não tema, porque o Senhor Jesus, Ele acompanha os seus. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que o Senhor Jesus faz para a minha vida e para a sua vida também. Não tema nos dias de angústia. Segunda coisa, irmãos. Versículo 50, lá de Lucas 8, fala assim. Mas Jesus, ouvindo isto, disse, não temas, crê somente e ela será salva. Primeira coisa, não temas as notícias ruins, porque o Senhor está conosco. E segunda coisa, coloque sua fé em Cristo em prática. Jairo, ele é impactado com a notícia que sua filha morreu, mas Jesus fala assim, olha, somente creia. E nós precisamos, irmãos, como servos do Senhor, colocar nossa fé em prática a cada dia. Precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é galardoador daquele que tem fé. Jairo, ele renova suas forças, e mesmo sendo impactado com aquela notícia que sua filha havia falecido, ele respira fundo e adquire uma fé maior e continua andando, irmãos. Quando vemos que nada podemos fazer diante da situação. Eu hoje não posso fazer nada quanto à pandemia. Eu hoje não posso fazer nada quanto à queda de Moro, ao governo de Bolsonaro. Mas eu posso crer que Deus, crer que Jesus, Ele pode fazer alguma coisa. E que Ele está vendo a situação que passa o mundo. Ele está vendo a situação que passa o Brasil. Por isso eu ponho a minha fé em Jesus. Ele é o pilar da minha fé. E eu ponho a minha fé nele, irmãos. Existia uma jovem mulher chamada Marta, e que ela pede seu irmão, Lázaro. Lázaro morre, mas Lázaro é sepultado, e após 3 dias chega Jesus, e chama Marta. E Marta diz assim, olha, Senhor, não tem mais jeito. Ele tem já 3 dias, já fede, já está cheirando mal. Não adianta mais fazer nada, Senhor. E lá em João, capítulo 11, versículo 40, Jesus fala que ela precisa apenas crer. João 11, 40, disse Jesus, não te disse eu que se creres,
verás a glória de Deus? Crê. Marta creu e Lázaro foi tirado da sepultura vivo. Jairo creu no Senhor Jesus e a sua filha foi curada, irmãos. Precisamos, nesses tempos difíceis, colocar a fé em prática, irmãos. É realmente difícil nós colocarmos a fé em notícias tão duras. É uma situação tão caótica que está se tornando o Brasil e o mundo. Mas nós, como servos de Deus, precisamos crer nele. Crer no Senhor Jesus. Até para a salvação é preciso crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crer no Senhor Jesus e verá maravilhas. E verás a glória de Deus. Primeira coisa, não temas. Segunda coisa, creia. Creia no Senhor Jesus. Mas o texto continua, irmãos, e fala assim, versículo 51. E tendo chegado à sua casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão a Pedro, a João, Tiago, bem assim como o pai e a mãe da menina, irmãos. Terceira coisa, irmãos, vem uma pergunta na minha mente. Com tanta gente naquele sepultamento, por que o Senhor Jesus só permitiu que entrasse os pais e 3 dos seus apóstolos, 3 dos seus discípulos? Bem, irmãos, os pais não tinham como evitar. Era a casa deles, era a filha deles. Não tem como barrar os pais para ver o que Jesus ia fazer. Mas por que apenas Pedro, Tiago e João entraram? Irmãos, Jesus tinha 3 níveis de relacionamento e nós também devemos ter. O primeiro relacionamento que Jesus tinha, o primeiro ciclo de relacionamento, é da multidão. A multidão seguia Jesus. E Jesus, como homem de Deus, tinha que falar com todo mundo. Tinha que atender todo mundo. Tinha que atender a multidão. Ele se relacionava com todos, irmãos. Sabia quem era a maioria, conhecia pelos nomes, fazia milagres para todos, multiplicou o pão para a multidão, curou muitas pessoas da multidão. Mas só que o relacionamento dele, irmãos, não era profundo. Porque a multidão não é confiável, irmãos. Jesus conhecia isso. Lá em João, capítulo 2, versículo 23 e 24, fala assim: estando ele, João, Evangelho de João 2, 23 e 24, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, maldito é o homem que confia no homem. Jesus sabia que a multidão seguia, Jesus sabia que a multidão queria o pão, Jesus sabia que a multidão queria cura. Alguns ele confiava. Mas o relacionamento da multidão é superficial, irmãos. Nós, como servos do Senhor, precisamos ter relacionamentos com muitas pessoas. Somos servos do Senhor, temos que amar o nosso próximo, mas não podemos confiar em todos. Eu tenho um relacionamento com todo mundo, mas nem todo mundo é meu amigo. Segundo, Jesus tinha um círculo de multidão, mas Jesus tinha também um círculo dos 12, dos seus discípulos, aqueles que o seguiam mais de perto. Só que, mesmo seguindo de perto, eles ainda não estavam totalmente aperfeiçoados. São nossos amigos. Nós temos amigos que nós podemos confiar em todas as coisas, temos amigos que não, temos amigos que só pedem ajuda, mas são nossos amigos. Jesus tinha 12 irmãos, que andavam mais junto com ele. Mas o interessante, irmãos, é que dos 12, um traiu, um negou, um só confiava que ele, nas promessas dele se tocasse. Pessoas diferentes. São amigos chegados, mas cada um na sua diferença. Mateus 26, 23.
O que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Mesmo sendo mais juntos do que a multidão, aqueles 12 tinha também o traidor, que era Judas. Então Jesus, ele tinha um relacionamento de 12. Mas aí, irmãos, vem no que é o ponto que eu quero chegar. Ele tinha um relacionamento com a multidão, que o seguia com os discípulos, mas tinha um relacionamento de pessoas mais íntimas. Os 3 que eram íntimos dele. João, Pedro e Tiago. Eram aqueles que estavam juntos. Eram aquelas pessoas que paravam e podia pedir conselho, podia confiar, orar junto, pedir ajuda. Aquele que você consegue compartilhar o seu espírito com a pessoa porque sabe que é de confiança. Sabe que o que você falar vai morrer ali, vai ficar ali. Pessoas chegadas. A palavra de Deus fala que existem amigos mais chegados do que um irmão. E nós temos que saber essa diferença entre multidão, entre amigos e entre amigos fiéis. Nesses momentos, irmão, de caminhada, de dificuldades, nós não podemos nos achegar a todo mundo. Nós temos que nos achegar àqueles que têm fé potente igual a nossa, para podermos ligar e dizer assim, ore por isso, ore por tal motivo, ore por minha vida, ore pela minha família, de gemer junto, de se alegrar junto, de se aconselhar mutuamente. Seria bom, irmãos, que toda a igreja, todo cristão, fosse junto assim. A gente sabe que não é. Então você, nesse momento de tribulação, se ajunte com quem pode fazer milagre junto com você. Jesus, ele chega e diz assim, olha, a multidão fica lá fora. Os amigos ficam lá fora. Mas aquele que eu confio, que são espirituais, reais, venha comigo para ver maravilhas. E quando você se une com pessoas dessa forma, você vê os milagres de Deus. Lá em Marcos 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 2, fala assim, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e levou-os sóis à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Jesus, ele se dá a conhecer quem está junto dele. E nós também temos que nos unir com quem está junto de Cristo, irmãos. Por que muitas pessoas estão abaladas atualmente? Porque andam com gente que não tem fé. Tem amizade que é amizade de farra. Você parou de sair, não anda mais com você. É amizade só da igreja, mas tem que ser amizade em outros momentos também. A coisa está pegando, está difícil. Se una a Pedro, Tiago e João, porque quando Jesus estava fazendo o milagre da menina ressurreição, eles estavam no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma oração. Não se abale com as más notícias. Ponha a sua fé em prática e ande com aqueles que têm a mesma fé que você tem, irmãos. Penúltima coisa. Versículo 52. Voltando a Lucas 8. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis. Ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Penúltima coisa, irmãos. Nesses dias de más notícias, não se intimide com as pessoas que são negativas. Olha, vai se contaminar 70% da população com coronavírus. Negativo. Olha, vai morrer muita gente. Negativo. Olha, o governo vai de mal a pior. Vai cair daqui para amanhã. Olha, o desemprego vai aumentar. Olha, os hospitais brasileiros vão ficar numa situação que vai ter gente morrendo na porta. Olha aquela bênção que você está esperando, como Abraão e Sara do seu filho, não vai chegar não. E o emprego vai ficar sem emprego aí, e muita gente vai ficar desempregada, você também vai, se prepare.
Já disseram até, irmãos, que a igreja da Barra ia fechar. Olhe, pastor, tem um irmão dizendo aí, isso 5 anos atrás, irmãos, que a igreja vai fechar. Porque não tem dinheiro nem para pagar o aluguel. E Deus tem confirmado a igreja até hoje, irmãos. O irmão que me falou isso falou assim, pastor, você não se abala com isso não? Eu digo, não, irmão. Se a igreja está aberta, glória a Deus. E se fechar, glórias ao Senhor também. Eu não posso me intimidar com os que são negativos. Imagine, irmãos, o coração de Jairo chega na sua casa com Jesus para trazer a cura da sua filha, para trazer uma mão amiga. E chega lá, as pessoas estão chorando. Ele fala, não, trouxe Jesus porque Jesus vai curar. E Jesus fala, olha a mulher, a menina está viva. E vê seus amigos, seus parentes, seus vizinhos começarem a rir da cara dele. Que nada, Jairo. Já morreu, vai enterrar sua filha. Imagina a decepção para Jairo. E tem pessoas que é assim, irmãos. Só entra na nossa vida para dar notícia má. Só entra na nossa vida para ser negativo. Olha, o ministério tal não vai progredir não, irmão. Olha, a área da igreja tal, tá uma porcaria. Olha a família do irmão fulano. Olha, dou um ano para se separar. E aqueles filhos rebeldes como são, vai dar desgosto para o pai. Essas são as notícias que chegam para a gente. A maioria das pessoas não chegam para dar notícia boa. Ou chegam para dar notícia mal, ou chegam para pedir alguma coisa. Mas é natural do ser humano. O importante é que nós, nos dias maus, não nos abatamos, nem nos intimidemos com as notícias negativas de certas pessoas, irmãos. Bate sua casa para dar notícia negativa, irmão. Vou falar coisa ruim, já basta a televisão, já basta o jornal. Me dê uma notícia boa. Ou então você mesmo dá notícia boa para ele. Fala assim, ó, Jesus morreu pelos seus pecados, para que você tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Notícia boa, irmãos. Notícia boa. Jairo, irmãos, poderia ter voltado atrás. Muito diante dessa pressão, das pessoas rindo, das pessoas chorando, voltaria atrás e diria assim, Jesus, ó, não tem mais jeito não, meus parentes estão tudo dizendo, estão tudo rindo de minha cara. Ô Jesus, deixa para outra, já morreu, deixa para lá. A Inês já é morta, como diz o ditado. Mas Jairo, cheio de fé, ele não se abate pelas chacotas, irmãos. É triste pensar que muitos têm se abatido pelas chacotas. Às vezes largam a fé, largam a Cristo, largam a igreja. Lá em Lucas 18, 38, conta a história de um cego que estava no meio do caminho e ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. Então ele começa a clamar, a clamar. Só que a multidão começa a jogar palavras negativas para ele. Lucas 18, 38 e 39, fala assim. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que ele ficasse calado. Uma dureza, né, irmãos? O rapaz está cego. O rapaz não sabe onde é que anda direito. Vê a oportunidade de ter a sua cura. E tem uma multidão, nem uma pessoa só, uma multidão, jogando palavras negativas para ele. Fica calado, cego, fica calado. Mas o texto continua e fala assim, ele, porém, cada vez mais gritava. Ele não se satisfaz mais em estar apenas clamando, mas ele agora grita a todos os pulmões. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E porque ele não deu ouvido à multidão, irmãos, Jesus para, Jesus o toca e Jesus o cura. E ele consegue alcançar, mesmo nos dias difíceis, a bênção que ele esperava, irmãos. Havia uma história de um concurso que houve na floresta com os sapos, para ver o sapo que poderia subir uma parede mais íngreme, porque era difícil para os sapinhos subir. Então se apostou-se e os sapos começaram a subir. E lá de baixo um ficava dizendo, olha, não vai conseguir não, vai cair daí. E vinha um sapinho e caía. E depois, olha,
Cuidado com as pedras, com as pontas dessa muralha. E outro sapinho caía. E outro gritava assim, olha, é muito alto, se você cair de lá de cima, você vai morrer. E aí outro caía também. Mas no final, um sapo consegue chegar até o final da muralha e ganha um prêmio. E quando foram cumprimentar o sapo, perguntaram assim, como você conseguiu? As pessoas davam tantas palavras negativas para você e você, mesmo assim, seguiu avante? E ele não entendia nada. Aí alguém que estava lá falou assim, olhe, é porque ele é surdo. E às vezes, irmãos, nós temos que nos fazer de surdos para que não percamos a bênção que o Senhor tem a nos oferecer. Não podemos nos intimidar com as palavras negativas. E por fim, irmãos, o texto termina falando assim, versículo 54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta, menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Última coisa, irmãos. Nesses tempos difíceis, quando estamos passando por dificuldade, nós precisamos entender que quando nós andamos com Jesus, colocamos nossa fé em Cristo, nós podemos viver maravilhas com o Senhor Jesus. Viver maravilhas, irmãos, não é para todos. Aqueles que estavam chorando, aqueles que se riram, eles não usufruíram de ver pessoalmente, assim logo, a cura daquela menina. Mas quando nós deixamos o medo de lado, quando nós colocamos nossa fé em prática, quando nós caminhamos com outras pessoas que também têm fé, que são positivas, quando nós não ouvimos, nem nos intimidamos com as palavras negativas, nós conseguimos viver as maravilhas com o Senhor Jesus. Aleluia e glória a Deus, irmãos. Jairo, depois de passar por todas essas coisas, ele vê o operar da cura, da maravilha de Jesus, irmãos. Nesses tempos difíceis, nós temos que ter a certeza em nosso coração que quando nós andamos com Cristo, Ele faz maravilhas e nós também presenciamos, vivemos e somos tocados por essas maravilhas. A maravilha de Lázaro foi ter sua filha ressuscitada, ter sua filha de volta. Jairo perseverou em meio às más notícias, perseverou em meio à fé abalada, em meio às pessoas negativas, mas ele alcançou o seu propósito em Cristo. Nós temos alcançado esse propósito. Todo aquele que anda com Cristo vive maravilhas. Nesses dias difíceis, irmãos, difíceis para o mundo e para a cristandade, nós precisamos ser como Jairos, não nos abalarmos. E também trazemos outras pessoas para a nossa fé, para a fé em Cristo, para que quando nós superarmos essas coisas, nós possamos contar as maravilhas que o Senhor fez. Ter tirado do meio da aflição, ter tirado do meio da tranquilidade, experiências espirituais. Jairo teve uma experiência espiritual com Cristo, mesmo em meio à dor da perda de sua filha, mesmo em meio às tribulações, à tribulação, mesmo num dia mau, é possível viver o extraordinário com o Senhor Jesus. O que tem tirado o seu sono? O que tem tirado sua tranquilidade e sua paz nesses dias? Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Não são os dias maus que vão tirar a paz e a tranquilidade do povo de Deus. Porque quem está caminhando conosco é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da glória. Ele é o ser maravilhoso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Redentor.
e o nosso Redentor vive. Que o Senhor reavive a sua fé, mesmo nesses dias duros, para que nós possamos glorificar o nome do Senhor, hoje, amanhã e na eternidade. Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu carinho, pelo Teu zelo, porque Tu tem cuidado de nós, Senhor. Continua, Senhor, renovando nossas forças em meio aos dias maus, às tribulações, para que nós, Senhor, assim como Jairo, possamos viver o sobrenatural, Senhor, Teu, o espiritual do Senhor, Pai. Aviva, Senhor, a fé dessa irmã, desse irmão, que ele consiga lançar sobre vós toda a sua aflição, toda a sua tribulação, para que nós consigamos aprender, Senhor, nesses dias, que o Senhor é conosco, e se Tu é por nós, quem será contra nós, Senhor? Aviva-nos a fé, Senhor. Faz-nos viver as maravilhas espirituais, Senhor. Senhor, nos dá também uma semana, Senhor, de vitória. Abençoa esse irmão e essa irmã que ouve essa mensagem. E que ao nos encontrarmos, ele possa, Senhor, narrar, testemunhar das maravilhas que Tu fez na vida dele. Abençoa o Seu povo, Senhor. E que a paz e a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja reinando em nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus espalhado na superfície da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor nos dê uma boa semana de vitórias e de maravilhas. Depois me conta a maravilha que Deus fez na sua vida, certo? Testemunhe para mim também, para que eu possa avivar a minha fé. Testemunho do Senhor aonde você passar. Glória a Deus e aleluias.